Fala pessoal, tudo bom com vocês? Dia 5 fazendo faculdade de Educação Física à distância. A matéria que a gente está fazendo agora é Fisiologia Geral e do Movimento. Estamos de volta aqui na nossa unidade 2 do módulo de Fisiologia do Movimento, onde a gente vai continuar discutindo os sistemas que fornecem ao nosso corpo o oxigênio. Se vocês se recordarem, na aula anterior, nós discutimos um pouquinho alguns elementos do sistema cardiovascular, que tem por finalidade pegar o sangue e distribuir esse sangue rico em oxigênio para todo o corpo. E que tem por finalidade também voltar esse sangue cheio de dejetos metabólicos para o coração e para os órgãos que tenham como papel eliminar dejetos metabólicos. Nessa segunda aula da unidade 2, nós vamos trabalhar com o sistema respiratório, que é o sistema que vai oxigenar o sangue e retirar o gás carbônico desse sangue. Então é a respeito desse sistema que nós vamos trabalhar na aula de agora, na aula 2 da unidade 2. Então basicamente nós vamos trabalhar com a estrutura e função do sistema respiratório. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa desse sistema respiratório, onde conseguimos observar as vias aéreas superiores e o elemento principal desse sistema, que é o pulmão, tá? Que é o ponto-chave da anatomia dessa estrutura, desse sistema. Então, basicamente, esse sistema respiratório, ele tem por finalidade fornecer ao corpo a possibilidade de repor um oxigênio que eu já não usei. Então, é ele quem repõe o oxigênio no sangue. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele remove um produto do metabolismo, que é o gás carbônico, e que em altas quantidades é nocivo ao corpo. Então eu expulso algo que me faz mal e coloco para dentro do meu organismo algo que teoricamente é importante para a manutenção da vida. Para isso, nós temos uma série de estruturas que fazem parte desse sistema respiratório, aonde essas estruturas iniciam nas vias de captação do ar, que é o nariz e a boca, né, que são as duas vias de captação de ar. E a partir dali, eu tenho um sistema de tubos que vai se ramificando até chegar nas porções finais conhecidas como alvéolos. O tubo principal, conhecido como a traqueia, que vai ser o tronco da nossa árvore. E a partir dela, a gente vai emitindo uma sequência de bifurcações e de emissão de ramos, dando origem aos demais ramos desse sistema respiratório. Tá? Teoricamente, entre a traqueia e a última bifurcação, a última ramificação que vai acontecer ali, nós teremos 23 sequências de ramificações. Então, da traqueia para frente, eu vou dividindo os raminhos ao longo de 23 gerações de ramos filhos aí, vamos pensar assim. E todos esses ramos que se multiplicam são revestidos pela parede externa dos órgãos que a gente chama de pulmão direito e pulmão esquerdo. Então aqui, ó, para a gente ter uma noção da entrada, que é a traqueia, tá? Da entrada, que é a traqueia, e as multiplicações que vão acontecer até a gente chegar nos sacos finais, lá embaixo, que são os sacos alveolares, que vocês conseguem observar aí no lado direito do seu vídeo, onde eu tenho uma imagem que representa algo que lembra um pouquinho um saco de bolinha de gude, um cacho de uva, que é a parte final desse pulmão, né? Que é onde as trocas gasosas vão ocorrer efetivamente. E aí nesses sacos alveolares que o pulmão vai passar para o sangue oxigênio e que o pulmão vai retirar do sangue o gás carbônico. Tá? É ali no final que isso vai acontecer. Bom, basicamente quando a gente pensa no estudo do funcionamento do sistema respiratório, a gente divide ele em 3 partes. A parte denominada de ventilação pulmonar, a difusão dos gases e o transporte dos gases na corrente sanguínea. Em matéria de transporte dos gases, estamos falando de oxigênio e de gás carbônico. Tá? Bom, ventilação pulmonar, essa primeira parte. O que é a ventilação? A ventilação é o processo de entrada de ar no pulmão e de saída de ar desse pulmão. Então é a famosa respiração. Né? Então é puxar o ar, soltar o ar. Esse processo de entrada e saída do ar, a
a gente conta como uma ventilação. Basicamente, a gente realiza aproximadamente 12 a 14 ventilações por minuto. Tá? Então, o ar entra e sai dos pulmões aproximadamente 14 vezes. E esse processo de entrada e saída de ar dos pulmões é dependente de um gradiente de pressão do ar, de uma diferença de pressão existente entre o ar que eu tenho na atmosfera e o ar que eu tenho dentro do pulmão. Então, essa diferença de pressão do ar é que é responsável por jogar o ar para dentro ou jogar o ar para fora desse pulmão. Bom, o papel do sistema respiratório não é jogar o ar para dentro do pulmão. Isso é uma das partes de importância do todo que é a fisiologia respiratória. A partir do momento que eu joguei o ar para dentro do pulmão, agora eu quero jogar esse ar para o sangue. E a passagem desses elementos presentes dentro do pulmão para o sangue, a gente chama isso de difusão. Tá? Então, a difusão dos gases, que é o foco dessa parte, ela vai acontecer em dois lugares. Ela vai acontecer entre os alvéolos do pulmão e o sangue que está passando ali perto dele, e depois entre o sangue e os tecidos que precisam receber os gases. Então eu tenho duas regiões de importância: entre os alvéolos e os capilares, que vocês estão vendo aí no vídeo na parte de cima, né, e entre os capilares e os corpos das células que você quer fornecer os gases. Como que essa difusão vai acontecer? A difusão é um tipo de transporte que sempre vai levar o ar, ou a molécula, da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Então vamos pensar e vamos nos restringir ao pulmão. Como eu comentei com vocês em momentos anteriores, o ar que está chegando ali no pulmão, o sangue. O sangue que está chegando ali no pulmão, ele é um sangue que tem pouco oxigênio. Por quê? Porque o corpo inteiro retirou oxigênio desse sangue. Então é um sangue que chega ali com pouca quantidade de oxigênio. E ele vai encontrar um pulmão que acabou de jogar ar para dentro dele. Um ar que é rico em oxigênio. Então eu tenho mais oxigênio dentro do pulmão do que no sangue. Então, pela característica da difusão, o oxigênio vai da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Ou seja, ele vai do pulmão para o sangue, sem gasto de energia, sem precisar de molécula transportadora. Agora, se a gente analisa o gás carbônico, esse sangue que chegou ali no pulmão, ele é rico em gás carbônico. E o ar que está dentro do pulmão é pobre em gás carbônico. Então, pela lei da difusão, da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Ou seja, o gás carbônico vai do sangue para dentro do pulmão. Então, o oxigênio do pulmão para o sangue. O gás carbônico do sangue para o pulmão. Respeitando o lugar onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. E isso é o processo de difusão restrito à parte pulmonar. E, em consequência disso, o sangue que sai do pulmão e que vai voltar lá para o lado esquerdo foi renovado de oxigênio e foi retirado todo o gás carbônico, ou uma boa parcela do gás carbônico dele. Aí esse sangue cai no lado esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é distribuído para o corpo inteiro. Quando chega lá na célula, vamos pensar na célula muscular. Quando chega lá na célula muscular, esse sangue tem bastante oxigênio e vai encontrar uma célula muscular precisando de oxigênio, pouco. Então a célula muscular capta o oxigênio pela lei da difusão, para onde eu tenho mais, para onde eu tenho menos. E essa célula muscular produz muito gás carbônico pelo ciclo de Krebs, pela atividade do ciclo do ácido cítrico. Então ela tem bastante gás carbônico dentro dela. Então ela joga o gás carbônico no sangue, também respeitando a lei da difusão. Então lá nos tecidos, o oxigênio entra nos tecidos e o gás carbônico vai para o sangue, fazendo o inverso do que estava acontecendo lá no pulmão. E esse sangue volta para o lado direito, vai para o ventrículo direito e vai lá para o pulmão renová-lo novamente. Então isso é a característica da difusão dos gases. Bom, e como eu comentei, esses gases ficam no sangue e vão ser transportados para todas as partes do corpo. Basicamente, quando a gente pensa no transporte desses gases no sangue, a gente tem que lembrar que o oxigênio
uma boa parte deles é transportado líquido. Essa boa parte representa 2%. Os outros 98% estão ligados a uma proteína transportadora que a gente chama de hemoglobina, que está presente nas células sanguíneas vermelhas. É ali que eu tenho o principal transportador de oxigênio. E esse transporte de oxigênio pela hemoglobina é influenciado por alguns fatores, por 5 fatores: pela temperatura, pela concentração de oxigênio no sangue, pela concentração de gás carbônico no sangue, pelo pH, pelo quão ácido ou quão básico está esse sangue, e por um elemento metabólico que a gente chama de 2,3-difosfoglicerato. Teoricamente, se a temperatura do corpo está alta, se os níveis de dióxido de carbono estão altos, se o pH está alto e se o 2,3-difosfoglicerato está alto, a hemoglobina se desliga do oxigênio com maior facilidade. Por que isso? Porque o oxigênio que o músculo, que o corpo é capaz de captar, é o oxigênio livre, o oxigênio solúvel. O oxigênio ligado à hemoglobina só tem uma velocidade de transporte maior, mas esse oxigênio não consegue entrar nos tecidos. Tá? E se a concentração de oxigênio estiver baixa no sangue, isso também é capaz de acontecer. Então, sempre quando eu tenho essas características desses 5 elementos, eu desfaço mais facilmente a ligação e consigo fornecer o oxigênio com uma liberdade maior, com uma velocidade maior para os tecidos. E em relação ao transporte de gás carbônico, existem 3 mecanismos de transporte. Ele pode se encontrar dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina, ou em sua principal forma de transporte, que é na forma de bicarbonato, que também vai servir para combater a acidificação do corpo. Então, estes são os 3 mecanismos principais de transporte do gás carbônico. Dissolvido no Transporte de gás carbônico dissolvido no plasma, ligado a HB, bicarbonato. 10% no plasma, 20% HB e bicarbonato, 70%. plasma, ligado à hemoglobina em menor quantidade, ou na sua principal forma, que é na forma de bicarbonato. E relembrando, reafirmando, essa forma de bicarbonato é a forma que a gente utiliza para também combater a acidificação do organismo, chamando esse bicarbonato de tampão do organismo. Bom, e assim a gente chega ao término dessa segunda aula, onde a gente trabalhou com as estruturas do sistema respiratório e também trabalhamos um pouquinho com o funcionamento desse sistema respiratório. Lembrando que para a gente entender bem esse sistema, a gente precisa entender a ventilação, que é o processo de entrada e saída de ar, entender a difusão, que vai envolver as trocas dos gases entre o sangue e entre o sangue e os tecidos, e compreender o transporte do oxigênio do gás carbônico na corrente sanguínea. Transporte do oxigênio livre ou ligado à hemoglobina. Transporte do gás carbônico livre na forma de bicarbonato ou ligado à hemoglobina. Espero que tenham aproveitado esta segunda aula. Um abraço a todos. Muito obrigado, valeu. Vamos curtir aqui a aula do professor. Dá um like. Valeu, pessoal.